Olá meninos, eu sou o professor Simbal Santana, nós somos o site Guia de Linguagens. Estou aqui para dar sequência ao nosso trabalho com vocês, referente ao Enem, ao programa do Enem, trabalhando com vocês linguagens, códigos e suas tecnologias. Hoje, neste momento, trabalho com vocês a competência de área 5, habilidade 16, com uma questão nova, uma questão elaborada por nós. A competência de área 5 diz respeito a analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações de acordo com as condições de produção e recepção. Portanto, texto e contexto, o texto tem a ver com a época em que foi produzido, tem a ver com quem produziu e com quem vai ler, com o autor e com o público que receberá o texto. Todos esses elementos, o contexto, o autor e o leitor e o público, o espectador, interferem na construção da linguagem, da estrutura e do conteúdo do texto. E, neste momento, eu trabalho com vocês a habilidade 16. A habilidade 16 diz respeito a relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Concepções artísticas, concepções de arte, para que serve, quais são as funções e a construção do texto, a linguagem, a estrutura do texto. Acompanhem comigo um texto da poeta gaúcha contemporânea Angélica Freitas. Às vezes nos reveses. Penso em voltar para a England, dos deuses, mas até as inglesas sangram todos os meses e mandam Her Royal Highness a puta que a pariu. Digo, aguenta com altivez. Segura o abacaxi com as duas mãos, doura tua tez, sob o sol dos trópicos e talvez aprenderás a ser feliz, como as pombas da Praça Matriz, que voam alto, sagazes e nos alvejam com suas fezes, às vezes nos reveses. Angélica Freitas. Acompanhem comigo o comando da questão. Leiam comigo e depois as alternativas, aí você vai pensar, você vai analisar e vai dar a resposta adequada. O comando da questão. Ao representar a fragmentação, os conflitos da realidade contemporânea, a autora recorre a recursos de gêneros diversos. A presença de marcas da oralidade e de agudo senso de humor associa o poema ao gênero. Letra A. Dramático, retratando o senso trágico do ser humano. Letra B. Lírico, expressando a pieguice das atitudes cotidianas. C. Satírico, ao representar com espontaneidade o grotesco. D. Épico, por demonstrar a grandeza do indivíduo comum. E. Narrativo, ao construir um conflito com clímax e desfecho. Releia as alternativas, acompanhe, volte ao comando da questão e marque a alternativa que eu volto com vocês em poucos segundos para resolver a questão. Vamos lá? Acertou? Com certeza. Letra C. O gênero satírico. Olhem comigo, acompanhem comigo o comando da questão. Ao representar a fragmentação típica da vida contemporânea, nós somos indivíduos fragmentados, o eu do trabalho não é o mesmo eu da casa ou da escola, os conflitos da realidade contemporânea, a autora recorre a recursos de gêneros diversos. Os gêneros lírico, satírico, épico, dramático, narrativo. A presença de marcas da oralidade, da linguagem oral, da informalidade e de agudo senso de humor associa o gênero, o poema, ao gênero satírico. O gênero satírico é o gênero associado ao deboche, à crítica bem-humorada, ao senso de humor. Ao representar com espontaneidade, pela linguagem formal, o grotesco, o caráter não sublime, o caráter feio, o aspecto feio da vida humana. Letra C, satírico, ao representar com espontaneidade, com informalidade, o caráter grotesco, feio, desagradável da vida humana. Ok? Não é o gênero dramático, porque o gênero dramático diz respeito à representação de conflitos humanos em peças teatrais. O lírico, porque o texto não é piegas, não é sentimental. Pieguice refere-se a sentimentalismo. Letra D, épico, não, porque o épico obrigatoriamente representa a grandeza da vida e o poema não representa a grandeza, muito pelo contrário, a pequenez. E o E, narrativo, não, porque o poema não constrói um conflito e não dá desenvolvimento a um conflito com apresentação, clímax e desfecho. O poema trabalha com espontaneidade o lado grotesco da vida.
E com senso de humor, com linguagem informal. Portanto, letra C, gênero satírico, ok? Voltamos com vocês depois, com mais questões, com mais trabalho, com mais teoria, voltada para linguagens, códigos e suas tecnologias. O programa do Enem. Obrigado, até a próxima. Olá meninos, trabalhando com vocês mais uma questão de linguagens, códigos e suas tecnologias. Eu sou o professor Simval Santana, nós somos o site Guia de Linguagens. Acompanhe o nosso trabalho pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook, pelo nosso site www.guiadelinguagens.com.br. Estou aqui para trabalhar mais uma questão de linguagens, códigos e suas tecnologias voltada para o programa do Enem, contribuindo, espero, para o seu bom rendimento, a sua boa performance na prova realizada no final do ano. Trabalharei com vocês agora a competência de área 5, habilidade 17. A competência de área 5 é aquela que analisa, interpreta e aplica recursos expressivos das linguagens relacionando o texto com seus contextos, ou seja, o texto está relacionado com o momento em que ele é produzido. E o momento em que o texto é produzido afeta a linguagem, afeta a estrutura do texto e afeta o conteúdo do texto, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção, do autor, quem produz, e de recepção, quem recebe, o espectador, no caso da literatura, o leitor. A habilidade 17 é a habilidade que reconhece a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Ou seja, a habilidade número 17, ela diz respeito ao trabalho de questões humanas, questões sociais que permanecem no nosso cotidiano. Ou seja, um autor da década de 1960, um autor do século XIX, um autor de 1970, que trabalha na sua obra valores humanos universais que permanecem em nosso cotidiano. Trabalharei com vocês agora uma questão do Enem 2015, a questão de número 119 do Enem 2015, uma questão que tem como base um texto do romance O Ateneu, do escritor carioca Raul Pompeia. Acompanhem comigo a leitura do texto. Um dia, meu pai tomou-me pela mão. Minha mãe beijou minha testa, molhando-me de lágrimas os cabelos, e eu parti. 2 vezes foram visitar o Ateneu antes de minha instalação. Ateneu era o grande colégio da época, afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa. O Ateneu, desde muito, tinha consolidado crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. O Dr. Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde Ramos do Norte, enchia o império com seu renome de pedagogo. Eram boletins de propagandas pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos à substância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo de livros elementares, fabricados às pressas, com ofegante esbaforido concursos de professores prudentemente anônimos, caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig. Inundando as escolas públicas de toda parte com a sua invasão de capas azuis, rosas, amarelas, com que o nome Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados do alfabeto dos confins da pátria. Os lugares que os não procuravam eram um belo dia surpreendidos pela enchente, gratuita, espontânea e irresistível, e não havia senão aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito. Raul Pompeia, O Ateneu. Observem comigo, acompanhem comigo o comando da questão e as alternativas. Eu lerei com vocês o comando, as alternativas, preste atenção no que a questão pede, para você marcar a resposta adequada, para você acertar a questão, para você exercitar, praticar. Ao descrever o Ateneu e as atitudes do seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a interação social do colégio demarcado pela letra A, ideologia mercantil da educação repercutida nas vaidades pessoais. Letra B, interferência efetiva das famílias determinantes no processo educacional. Letra C, produção pioneira de material didático responsável pela facilitação do ensino. Letra D, ampliação do acesso à educação com a negociação dos custos escolares. Letra E, cumplicidade entre educadores e famílias unidos pelo interesse comum do avanço social. Uma pausa para você ler o comando, usando as alternativas
e acertar a questão. Pronto? Alternativa correta, letra A. Olhem o comando, acompanhem o comando. Ao descrever o Ateneu e as atitudes do seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social do colégio demarcado pela ideologia mercantil. O diretor via o colégio, a escola, como um negócio, como um mercado, como um comércio, repercutida nas vaidades pessoais. Ele se sentia vaidoso, ele se envaidecia com o sucesso, com os méritos do seu colégio, com o sucesso do seu colégio por todo o território nacional. Observe as outras alternativas até para você excluí-las e entender por que elas não são corretas. Há uma interferência afetiva das famílias? Não, as famílias ignoram o caráter afetivo, a vontade da meninada. Há uma produção pioneira de material didático responsável pela facilitação do ensino? Não, não esse é o objetivo. O material é mal planejado, mal feito, mal editado. Letra D. Ampliação do acesso à educação? Muito pelo contrário. O interesse dele é com a sua escola. O interesse dele é colocar aluno na sua escola e não ampliar o acesso à educação. Letra E. Cumplicidade entre educadores e famílias unidos pelo interesse comum do avanço social? Nada. A escola, para ele, é um negócio. Serve aos seus interesses mercantis e à sua vaidade pessoal, ok? Portanto, a resposta correta, letra A. E era uma questão relativamente fácil, eu espero que você tenha acertado e que sirva para você exercitar, para você se preparar para o próximo Enem, ok? Estamos aqui para contribuir com isso, com seu acesso à faculdade via Enem. Obrigado, até a próxima. Eu sou o professor Simval Santana e logo mais estarei com vocês com mais questões, com mais trabalho voltado para linguagens, códigos e suas tecnologias do programa do Enem.